Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17/12, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Como você está se sentindo hoje? Estamos praticamente na reta final da nossa leitura bíblica. Muitas pessoas pensavam que nem seria possível ler a Bíblia em um ano. Algumas nunca fizeram isso e aceitaram o desafio de ler a Bíblia em um ano. O melhor, priorizar todos os dias a leitura da palavra de Deus. Isso é o melhor. Todos os dias ter uma porção da palavra no seu dia. E eu quero, já aproveitar esses dias da reta final e te convidar para reiniciarmos nossa leitura bíblica em 1º de janeiro. E que você não venha sozinho. Você possa convidar o marido, a esposa, um filho, um neto, um sobrinho, uma tia, convidar um amigo, uma amiga de trabalho, uma vizinha, convidar alguém para fazer parte desta nova realidade que você tem, de priorizar a palavra de Deus. A vida fica mais leve, a vida fica mais tranquila. Quantas coisas Deus ministrou a nós nesse um ano de palavra de Deus, não é? E eu quero estar com você, sim, nesse próximo ano, priorizando a palavra de Deus. E temos muitas novidades, no início do ano, de coisas novas, de conhecimento maior aqui da palavra de Deus, simplificando ainda algumas verdades da Bíblia, para que você tenha prazer. Como o salmista fala, o meu prazer estar na lei do Senhor, como foi dito para Josué, meditar nela de dia e de noite, ter ela como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Nós vamos reiniciar em 1º de janeiro, mas vamos continuar hoje no capítulo 5, de Hebreus, e o objetivo de Hebreus é trazer essa supremacia de Cristo, deixando de lado todo o peso que os costumes judaicos tinham e que muitos acreditavam ser o suficiente para a salvação. E a voz aqui, de Paulo, que eu creio que tenha ele sido escritor do livro de Hebreus, traz esse enfoque, o enfoque da supremacia de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, senão por Jesus. Ele é dado o nome que está acima de todo nome, como nós já vimos, autor e consumador da nossa fé. Então, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como o sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E olha só, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, Então, o sacerdócio é algo, importante, precisa ter um chamado, e aqui fala a importância desse sacrifício diário que o sacerdote tem em favor de outros. Olha só. Assim também Cristo a si mesmo não se gloriou, para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui estamos falando de Jesus. Isso, ele traz aqui no livro de Hebreus muitas menções a respeito de salmos.
E Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, aqui nós vamos lembrar muito de Êxodo 28, nós vamos lembrar dos Salmos, né? 110. E aí ele vai falar que os cristãos hebreus, eles não tinham progredido. Por quê? Por causa desse punho muito forte que a lei tinha dos costumes judaicos. A esse respeito, temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente sido de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornastes como necessitados do leite e não do alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na justiça, porque ainda é criança. E Paulo falou isso aos Coríntios, né? Que não podia, tinha que falar com eles como crianças, né? Que precisavam ainda amadurecerem. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernirem não somente o bem, mas também o mal. E aí no capítulo 6, né, ele vai incentivar os hebreus a progredirem na fé, a ter um crescimento espiritual. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês cresçam na fé, mas vocês precisam, né, partir de uma base sólida, que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Então precisa, para você ter um crescimento espiritual, você precisa estar muito sólido em algumas verdades. E aí ele fala, né, com o arrependimento das obras mortas, né, e da fé em Deus, o ensino do batismo, a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, você precisa estar muito certo, com ensinos sólidos, muito bem fundamentado nessas verdades. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois que qualquer um que foi iluminado e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo o Filho de Deus e os expondo à ignomínia. Porque a terra, que absorve a chuva, frequentemente cai sobre ela e produz erva útil. Aquele que é também cultivada recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. E aí ele fala, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que não melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto,
para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou a si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Sabe onde está essa promessa? Lá em Gênesis, capítulo 22, do 16 ao 17. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e juraram servindo a garantia para eles, que é o fim de toda contenda. Por fim, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa da imutabilidade e do seu propósito, se interpôs com juramento, para que a medida de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, para que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetre além do véu, onde Jesus, como percursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele faz menção sempre da ordem de Melquisedeque, né? Algo que está declarado lá em Salmos 110, versículo 4, né? Então nós podemos ver que você, quando vê lá Arão, né, a ordem sacerdotal estabelecida lá, é uma ordem diferente de Jesus. Aqui, no livro de Hebreus, você vai ver muito, né, falar sobre essa questão da época da lei e da época da graça. Sacerdócio levítico, época da lei, né? Arão foi chamado ali, a sua descendência. Sacerdócio de Jesus Cristo, período da graça, ordem de Melquisedeque. E aí nós vemos que o próprio Abraão tem uma experiência extraordinária com Melquisedeque, né? Aonde ele oferta, dizima, quando ainda nem existia essa prática. Olha só, se portanto a perfeição houvera sido mediante ao sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando a muda do sacerdote, necessariamente há também a mudança da lei. Porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procede da tribo de Judá, a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei e mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porque se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se renova e anteriormente a ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Olha só. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual chegamos a Deus. Que coisa interessante, não é? E visto que não é sem prestar juramento,
porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Olha só, e eu quero aproveitar e ler aqui o Salmo 110:4, né? Que nós fazemos menção. O Senhor não jurou, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós estamos falando de Salmo 110, versículo 4, né? Que nós fizemos menção agora há pouco. E aí, nós vamos ver que este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, Hebreus repete aquilo que está em Salmo 110, versículo 4. E por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Que coisa linda isso, né? Então você vai ver essa tradição do sacerdócio lá em Levítico 9:7. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e nos rendemos a Ti. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus, que tornou todas as coisas possíveis. Por isso colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.